Então, gente, hoje a nossa conversa é com o Francisco Carvalho, CEO do Grupo ECAR, uma empresa que eu admiro muito, porque eu, como estudioso da liderança, e eu acompanho, né, a trajetória do Francisco, é uma empresa muito voltada para o lado do desenvolvimento de pessoas. Óbvio que sem perder o foco no resultado, mas com muita dedicação aí para mudar, transformar a vida das pessoas. Então hoje a gente vai falar sobre as boas práticas nesse tempo de crise, que a ECAR, na figura aí do Francisco, está operando, e quais são os desafios e oportunidades que a gente pode esperar, tanto para esse período de crise, para a estruturação de como fazer essa transição para o pós-crise. Então, Francisco, eu gostaria que no início agora você apresentar o Grupo ECAR aí, que tem algumas pessoas que não conhecem ainda, e aí a gente começa aí o bate-papo. Legal, Dalmo. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade, o convite. Estou muito feliz que o nosso papo de hoje com as pessoas que estão assistindo. Queria agradecer também todo mundo que está com a gente aí. Eu sou Francisco Carvalho, sou CEO do Grupo ECAR, né? Eu assumi essa posição no grupo esse ano, no ano de 2020, a partir de janeiro. Eu sou sócio fundador do grupo. O grupo ele é composto por 5 empresas, todas elas no ramo de prestação de serviço. Então nós temos hoje uma corretora de seguros, uma contabilidade, uma empresa de gestão de benefícios e folha de pagamento. Temos também a gestora de frota, né, e documentos, que é a ECAR Despachante, e uma empresa uma software house, né, desenvolvedora de software. Hoje a gente está falando aí de pessoas diretamente ligadas ao grupo. A gente está por volta de 70 colaboradores, e é um desafio muito grande, né? Ninguém se prepara, ou diz que não, né, para momentos como esses que a gente está enfrentando agora. Mas a gente vem lidando bem com isso. Era isso exatamente que eu ia te perguntar, porque assim, a crise ela chega e ninguém está 100% preparado para ela. Então a gente tem algumas atitudes que podem mitigar alguns problemas, e eu queria saber como é que vocês lidaram com essa notícia, como é que vocês lidaram para montar uma estrutura remota, e como é que está sendo o trabalho remoto das lideranças aí do Grupo ECAR? Foi bastante desafiador. Apesar de a gente já ter um mindset exponencial e tecnológico e ferramentas que possibilitavam já bastante home office, eu posso te dizer que a gente explorava perto de 20% dessa oportunidade tecnológica de estar trabalhando em home office. Então, da noite para o dia, né, desde o dia 18, que foi quando, de fato, entre dia 16 e 18 do mês passado, começou toda essa questão de confinamento, e a gente teve que se mobilizar muito rápido para colocar todas essas pessoas em casa, né? Não foi fácil, né? A parte tecnológica ela ajudou muito, na verdade. Assim, eu acho que é uma questão mais de quebra de paradigma também. A gente fica muito numa zona de conforto, né? De achar que só existe uma maneira de fazer as coisas. E aí, no momento que você se vê obrigado, compelido a fazer aquilo, e ter que mudar, e ter que estar dentro de casa e continuar atendendo seus clientes, continuar cumprindo com as suas obrigações, você encontra maneiras de fazer isso. Então, a vantagem talvez da ECAR, até como eu estava dizendo antes, a nossa vantagem é que a gente sempre faz as coisas na ECAR esperando o melhor, mas a gente está sempre preparado para o pior. Então, talvez pensando dessa maneira em tudo que a gente faz, quando a crise chegou, a gente conseguiu tomar decisões assertivas, rápidas, com foco em pessoas, né? Na ECAR a gente tem os nossos valores lá bem definidos, então a gente tem uma base, nossa base são as pessoas, o meio da nossa pirâmide é a credibilidade, e o topo da nossa pirâmide é o resultado, né?
Então, a primeira coisa que nós fizemos foi realmente debruçar nos assuntos que eram relacionados às pessoas, né? Essa pirâmide, ela é o nosso direcional para o nosso propósito, né? Cara, a gente tem um propósito muito bem definido, que é o de tornar melhor a vida das pessoas. Então, quando a gente fala isso, é lato sensu. Então, a gente Todos os stakeholders, né? Não é só exatamente, não é só, funcionários, clientes, parceiros. Não, tem que ser todo mundo mesmo, de verdade. Exato. Se não tiver o mais equilibrado possível essa balança, então, pender para um lado mais do que para o outro, a gente entende que não está sendo tornar melhor a vida de alguma parte dessa relação, né? Então, o que nós fizemos? Primeiro, a gente fez, de acordo com o que a gente acredita, foi que a nossa base são as nossas pessoas, então a gente olhou para tudo aquilo que estava relacionado às pessoas e quais eram os impactos, né? Então, o que a gente podia fazer? Como pegou todo mundo de calça curta essa situação, você não tinha como sair tomando muita decisão sem pensar, sem avaliar um pouco, né? Mas a primeira decisão que nós tomamos em conselho, né? Bom, a primeira decisão foi estabelecer um comitê de crise, né? Então, eu estabeleci um comitê de crise junto com o nosso conselho, e aí a gente começou lá a confabular quais eram os passos que a gente ia seguir para poder passar por esse momento que a gente está atravessando o melhor, mais rápido possível. E aí até, pegando aí um gancho, uma oportunidade que eu acredito que vai surgir desse momento agora, é exatamente isso, né? Você ter um comitê de crise que não seja, que ele tenha um exercício mais diário para até observar aí cenários, né? Sim. E se preparar melhor, né? Sim, porque a gente pode problemas como esse e outros podem vir sem a gente estar esperando, né? E a gente vai estar cada vez mais preparado para eles. E aí, o que a gente fez? Depois que a gente debruçou sobre a questão de pessoas, a primeira coisa que a gente tomou como uma diretriz mesmo era, até agora saiu o hashtag não demita, né? Então, assim, demitir não está dentro dos nossos planos. A gente não acredita que em momentos assim, o pânico, demitir pessoas é o melhor a se fazer. Então, isso não faz parte da nossa lista hoje, a demissão de pessoas no nosso grupo. Até porque, né, Fran, a empresa tem vários tipos de recursos, né? Capital é recurso, máquinas são recursos, e as pessoas são recursos da empresa, são os recursos humanos. Se você não tiver os recursos humanos são também ferramentas que podem te levar a obter vantagem competitiva. Sem Se dúvida. você, no momento de crise, você demite, você vai ter que recontratar essas pessoas e aí você vai ter um gasto maior, porque muitos empresários não fazem essa conta, né? De quanto custa demitir, mas também quanto custa você recontratar ou contratar pessoas que você vai ter que treinar, colocar. Eu acompanho bem aí o dia a dia de vocês, né? Sei, já fiz o treinamento, inclusive, aí com a tua equipe, foi fantástico. Então, sei que vocês investem na capacitação das pessoas. E essa capacitação, ela é um fator de investimento, é um investimento que a empresa está fazendo em tempo, em dinheiro, em retorno que esse funcionário vai demorar para amadurecer e poder dar o retorno esperado pela empresa. Então, assim, tem muita gente que não faz essa conta, então acha que demitindo agora ela vai estar economizando, mas ela talvez gaste um pouco mais muito mais lá na frente, né? Não, isso com certeza, mas é mais até um pouco mais profundo, porque você precisa ser coerente, né? E como eu te disse, os nossos valores, a nossa pirâmide, o meio dela é a credibilidade. Então, não faz sentido eu falar uma coisa, eu propagar um propósito e eu agir de outra maneira. A gente tem que ter credibilidade e coerência naquilo que a gente fala. Então, não adianta no primeiro problema eu sair demitindo, eu sair cortando pessoas. Se eu tiver que cortar, existem muitas outras coisas que a gente pode fazer, como eu vou falar para você que a gente fez com fornecedores e não foi cortar também fornecedores, pelo contrário, porque se o problema está dentro da minha casa, o problema também está na casa do outro.
Então é o momento de você, aquela palavra que foi tão falada no início, a tal da empatia, mas ela é real, entendeu? É cooperação, é empatia, porque se você não tiver isso, e se você não conseguir pensar no todo, o todo é muita coisa, né? A gente tenta pensar no todo, mas o máximo que a gente conseguir enxergar e alcançar, eu resolvo o meu problema, mas eu causo outros problemas, e aí eu não estou resolvendo o problema da maioria das pessoas, né? E isso, de alguma maneira, é o que você falou, vai voltar para mim. Então tem que ter essa inteligência mesmo, essa calma, essa inteligência emocional para tomar as melhores decisões. E o que a gente fez foi isso. Com pessoas, a gente fez uma lista, né, de quais eram as ações que a gente ia tomar com pessoas. Então, nós tínhamos pessoas que já estavam em período de férias, então foi uma oportunidade, então a gente colocou pessoas de férias, e aí fomos dando férias de acordo com a necessidade, porque o governo do estado foi ampliando, né, gradativamente a questão da quarentena, então a gente foi dando férias, para quem podia já dar férias maiores, a gente já deu, para quem não podia, porque são pessoas que eram necessárias naquele momento, para quem não estava sendo tão necessário naquele momento, porque com a quarentena, muitos dos nossos serviços dependem de órgãos públicos, e os órgãos públicos pararam também. Então, quando eles pararam, tiveram pessoas que não tinham tanta necessidade de estar presente naquele momento. Então, a gente colocou essas pessoas de férias, acabamos também, a gente trabalha com banco de horas, então quem tinha horas para tirar, a gente cedeu essas horas, e aí a gente foi fazendo esse rearranjo, e como nós estamos agora, a gente está há pouco mais de, vai fazer um mês e 10 dias praticamente que a gente está em casa, né, em home office. Sim. E agora já começa uma nova etapa, né, então, e nessa nova etapa, o próximo da lista, que talvez nós fizéssemos, mas eu acredito que não vai ser necessário, seria, seguindo as orientações, até as questões de medidas provisórias que o governo publicou, poderia chegar a gente fazer redução da jornada, né, das pessoas, então, não havendo a necessidade de tê-las aquele tempo todo disponível, então nós ajustaríamos para algumas pessoas trabalharem um pouco menos nesse momento e tal, mas eu percebo, né, no nosso negócio principalmente, que as coisas já estão começando a abrirem, vamos dizer assim. Por exemplo, os órgãos de trânsito de alguns estados já voltaram a atender. São Paulo, pelo que tudo indica, deve voltar a atender também depois do dia 10, agora desse mês. E com isso a gente vai continuar prestando o nosso trabalho, óbvio, com toda a cautela e com todo o zelo necessário, cuidando das nossas pessoas, seguindo todas as orientações, né, dos órgãos governamentais e de saúde, para que a gente não tenha nenhum problema com as nossas pessoas e as pessoas das nossas pessoas, né? Então foi isso que a gente fez com pessoas e é o que a gente está fazendo. Uma outra coisa muito que eu tenho ouvido falar é a questão de clima, né? Então, assim, as pessoas estão em casa e não estavam acostumadas com isso, e como elas iam receber isso, então tinha gente com depressão, gente com tristeza, gente com angústia, isso é uma preocupação muito grande nossa. E aí a gente teve um trabalho muito forte e presente do nosso RH, que junto conosco criamos planos de acompanhamento dessa nossa gente, né? Ferramentas de acompanhamento, e como se fossem mini pesquisas de clima, para que a gente conseguisse medir a temperatura e a pressão bem de perto das pessoas. E hoje, inclusive, eu fiz uma conferência com o grupo inteiro e o RH disse que a última pesquisa, ela falou, olha, até falou para todo mundo, depois ela ia mandar o resultado, mas que muito bom, que assim, nosso time, ele sente confiança, entendeu? Eles sentem que eles estão confortáveis, assim, no sentido de proteção. Sim. De que as coisas vão melhorar, de que cada um está fazendo o que tem que ser feito e que é um momento de atenção, mas que a gente vai ultrapassar isso e a vida vai seguir e a gente vai continuar fazendo as coisas que a gente precisa fazer ainda melhor. Fran, deixa eu só fazer um intervalozinho, porque eu vi que entrou mais gente aí nesse meio tempo. Eu vi que entrou o Maurício, a Dani, a Simone, o Alex Tomé, que eu tive com ele na semana passada também. Vou mandar um abraço para o pessoal e apresentar, né? Você, Francisco, é CEO do Grupo ECAR, é um grupo que tem 5 empresas reunidas e a gente está conversando aqui sobre as boas práticas que ele adotou na empresa
para mitigar os problemas aí dessa crise que a gente está passando. E aí, eu sei que vocês trabalham muito a questão de montagem de equipe em cima da pirâmide de Lencioni, né? Ó, Emília também, minha querida Emília, lá de Portugal também, entrou. Então, assim, já estamos internacional. A Simone também está lá em Portugal, já temos pelo menos 2 pessoas de lá. Mas eu sei que vocês trabalham muito essa questão da montagem da equipe em cima da pirâmide de Lencioni. Ajuda você já ter uma equipe estruturada com essa base para você fazer a gestão remota, né, ter um impacto de liderança remota, e de que maneira isso aí pode ajudar vocês? Ajuda porque a gente tem um time bem autogerível. As pessoas, elas sabem o que elas têm que fazer e elas fazem aquilo. Elas não necessitam de um acompanhamento tão próximo, de alguém falando o que ela tem que fazer, o que ela precisa fazer. Existem as tarefas, as coisas que têm de ser feitas, cada um sabe o seu papel, e isso acontece. E também existe um respeito muito grande, né? Então a gente é muito adepto à questão do feedback, né? A gente entende lá na ECAR que o feedback ele é um presente. Então, e isso em todos os níveis, de cima para baixo, de um lado para o outro. Então, é isso que a gente tenta promover cada vez mais e fortalece essa discussão, essa discussão, esse conflito saudável. Então, não é, eu também tenho que fazer aquilo, então se eu não faço, ninguém faz. Não, a gente tem sempre pessoas que estão dispostas a ajudar. Então, nesse momento, o que eu percebi foi isso ainda mais, isso já acontecia lá fisicamente, e agora, no ambiente digital, todo mundo longe do outro, isso se fortaleceu ainda mais. Eu percebo a atenção das pessoas, que já acontecia, mas querendo saber se eu posso te ajudar em alguma coisa, eu estou aqui, mas eu tenho o meu para fazer, mas assim que eu terminar, será que você está precisando de ajuda? Então isso tem acontecido muito e de uma maneira muito positiva. Então é muito importante, e essa é a percepção que eu tenho, e é o que a gente vem vivenciando aí nesse último mês. Mas, assim, essa questão até do feedback que você falou, quando você pega o caminho do Lencioni, né, da construção da equipe, que você tem que gerar confiança, gerar conflito, facilita bastante você poder ter essa maturidade de feedback, né? Sim. Quando você tem uma equipe que já está estruturada dentro dessa filosofia, né? Sim, facilita bastante. Facilita muito, e é muito importante toda essa base. Ela, com certeza, hoje, nesse momento que a gente está passando, eu posso te dizer que ela faz muita diferença. Ela dá um bom sustentáculo para tudo que a gente está conseguindo fazer nesse momento e ultrapassar esses obstáculos que a gente está enfrentando. Ó, a Mari acabou de chegar. Mari, pode fazer sua pergunta. Digita aí que a gente está com uma equipe aqui nos bastidores para anotar as perguntas. Deixa eu te falar uma coisa também, aproveitando, o que a gente fez também, né? É uma ação multidisciplinar, né? Pessoas são muito importantes, mas a gente, como eu estava te dizendo, na questão de fornecedores, né? A gente teve a interpretação de que a gente deveria manter, como eu disse, né? Tornar melhor a vida das pessoas, também cuidar de quem cuida da gente, de quem presta serviço para a gente. Nós também somos prestadores de serviço. Assim, falando dos nossos clientes, eu não posso, nós não tivemos nada que eu possa te dizer de dano ainda, assim, de um cliente que deixou de me pagar. Nós tivemos alguns clientes que pediram uma extensão de prazo, mas assim, nada que mereça grandes atenções e que cause grandes problemas. Pelo contrário, os nossos clientes, eles têm um fit cultural muito alinhado com a gente. Isso também é muito importante. Então, a gente trabalha com quem é parecido com a gente, e aí as coisas ficam muito melhores. Trabalho para as pessoas que são parecidas com a gente, né? Com os mesmos valores e tal. Mas os nossos fornecedores também. O que a gente fez também, usando tudo aquilo que o governo editou como medida provisória, obviamente, né? Para o empresário. Então, extensão dos pagamentos dos impostos, protegendo assim o nosso caixa. E negociamos também, né? Com alguns clientes, com alguns fornecedores, extensões de prazos. Os bancos também, que são fornecedores nossos de capital, né? A gente conseguiu também estender as nossas dívidas, os nossos
financiamentos, etc. E aí, com tudo isso, traz uma segurança, né? Graças a Deus, o Grupo ECAR é um grupo que tem caixa, né? No Brasil, as empresas, eu estava lendo um estudo que diz que as empresas elas têm caixas, a grande maioria, as pequenas e médias, elas têm caixa para um mês. A gente, como eu disse, né, a gente sempre fez o melhor pensando no pior. Então a gente sempre teve esse esclarecimento de que quem tinha que ter dinheiro não são os diretores, os sócios, os acionistas. Isso é uma consequência, mas quem tem que ter dinheiro é a empresa. Porque o inverno, às vezes, ele vem, né? E quando o inverno vem, é importante que você tenha comida. Ou seja, embora a crise apareça do nada, o Grupo ECAR já estava preparado para a crise. E só para falar, Maurício, pode fazer a pergunta aí no meio, a gente vai respondendo aí conforme forem chegando. Mas então, na verdade, o Grupo ECAR ele já estava preparado para a crise, né? A gente sempre pensou que as coisas... Sempre pensando no melhor. Otimismo. Mas a gente sabe que as coisas ruins podem acontecer, então a gente tem que estar preparado para isso. E eu sei que vocês têm essa pegada muito forte aí com a preocupação com as pessoas, mas a gente não pode deixar também de lado a questão do resultado, né? Então a gente tem que ter empatia, a gente tem que entender o momento, a gente tem que ter, até eu coloquei no e-book, né, que vai estar disponível, aliás, quem quiser dar uma olhada nesse e-book, www.liderecomd.com.br. Tem lá um item lá, material gratuito, só botar o e-mail e a gente manda o e-book. E uma das coisas é exatamente a gente poder entender que o momento de cada um nesse período de crise é diferente. Algumas pessoas podem estar produzindo mais à noite, quando os filhos dormem, outros podem estar produzindo mais de manhã. Mas o que a gente não pode também é passar a mão na cabeça do pessoal e falar, tadinho, não está conseguindo produzir. A cobrança tem que continuar existindo, a maturidade do profissional, né, tem que continuar existindo e a empresa, os líderes, né, tem que puxar do pessoal o melhor possível, né? O que cada um pode dar de melhor. Exatamente, é o que tem acontecido. A gente não deixou em nenhum momento de pensar nos resultados. Mesmo com as impossibilidades de conseguir exercer os nossos trabalhos plenamente nos negócios, nas verticais de negócios que a gente está inserido, ainda assim, com as dificuldades, a gente não deixou de atender os nossos clientes e, pelo contrário, o que eu mais vi também, tenho visto, são as empresas revendo os planos de marketing, reduzindo investimento comercial. Na ECAR a gente não mudou absolutamente nada. A gente não reduziu nada do que estava planejado. A gente continuou pisando no acelerador de acordo com o que a gente ia fazer em temperatura e pressão normal. E eu vou te dizer uma coisa, foi uma decisão muito acertada nossa, porque enquanto muitas empresas vão estar, depois de tudo isso, pegando os seus pedaços por aí, a gente vai estar saindo na frente, entendeu? Porque vencer a inércia é uma coisa, difícil, né? Então, exatamente. Quando você pega uma empresa que se desestruturou nesse momento, né, ao invés de estar se estruturando, quando terminar a crise, aqueles que estiverem melhor estruturados, eles vão, com certeza, ter uma vantagem competitiva. Eles vão ter uma facilidade maior de se inserir no mercado e de crescimento. E crescimento também significa, talvez, pegar os talentos do concorrente que ele dispensou, que está vindo lá com uma bagagem riquíssima de experiência, e você trazer para o teu time. E esse cara vai ter que contratar, treinar, esperar toda a curva de aprendizagem desse novo funcionário até ele poder produzir de novo no nível que o outro que ele dispensou produzia, né? Exatamente. Tem uma pergunta aqui, a Dani mandou para a gente pelo LinkedIn já durante a semana. Luísa Trajano citou em uma entrevista que a pandemia forçou as empresas a evoluírem 20 anos em 20 dias. Como vocês dois empreendedores enxergam o mercado daqui para frente? Quais serão os principais impactos no mercado brasileiro pós-Covid? Você quer responder ou eu respondo primeiro? Pode, vai lá.
Tem um sociólogo italiano, Domenico Di Maio, ele escreveu um livro, chama O Futuro do Trabalho. É um livro de 1999, né? Lá ele falava, ele fala lá que o tempo que despendemos dentro dos escritórios é um desperdício, né? Existem muitas vantagens no trabalho em home office, né? Que vão desde o aumento da qualidade de vida, da produtividade. Existem outros estudos que vêm demonstrando que as pessoas, elas conseguem atingir níveis de 15, 20, 25% maiores de produtividade do que quando elas estão nos ambientes convencionais, né? Então, essas são vantagens que eu enxergo como futuro, né? Além de poupar tempo, né? A questão de poupar tempo, o tempo ele é muito valioso, né? A gente vai acabar tendo mais tempo e se desenvolvendo mais com isso. Eu acredito também que uma outra questão que acaba retardando isso e que retardou essa frase da Luísa Trajano, que eu não gravei muito bem, parece que avançou 20 anos em 20 dias, né? A pandemia forçou as empresas a evoluir em 20 anos em 20 dias. Eu tenho uma opinião também que isso só não aconteceu antes, talvez, por, como eu disse antes, questões de quebra de paradigma. Está todo mundo na zona de conforto e não quer sair dali. As coisas estão funcionando, ninguém mexe em nada, né? Tá, exatamente. Existem crenças limitadoras, né? E eu acho que a maior crença também são as questões, aquela questão que a gente fala muito de chefe e líder, né? Tem muito chefe que precisa desse poder obsessivo de ter a pessoa ali na empresa. Fisicamente, né? Para ele poder mostrar que ele é o chefe, que ele manda. E eu acho que conheci alguns assim. Acho que esse é o problema, entendeu? Na verdade, esses 20 dias em 20 anos só não aconteceram antes e poderiam, por tudo isso que eu já falei, e principalmente por essa questão dessas pessoas que não acreditam nas equipes ou que têm medo, na verdade, né? As pessoas têm medo de deixar, de mostrar fragilidade, ou de confiar nas pessoas de que elas vão fazer um bom trabalho. Então, acho que eu respondi a pergunta da Dani. Não, respondeu, eu ia até complementar o seguinte: às vezes precisa realmente de um evento sísmico, né? Chocante, para chacoalhar e para fazer mudar. E esses eventos eu vejo como que eles podem afetar meio ambiente. Só você ver, o ar de São Paulo está menos poluído, a Baía de Guanabara está com água mais clara, o trânsito. Eu acho que no LinkedIn, eu acho que a emissão de carbono esse ano parece que vai ser a menor dos últimos, 20 anos, não sei. Então, assim, acaba, mas vai gerar, eu acredito que a partir de agora vai começar a gerar também outras discussões, principalmente na parte jurídica, trabalhista, como é que você vai, porque vai ser necessário fazer mudanças para você, daqui para frente, adotar um home office, né? Você já vinha sendo discutido isso há algum tempo, mas talvez essa crise venha para flexibilizado, mas talvez se flexibilize ainda mais. Vai se acelerar ainda mais. Precisa acontecer, exatamente. É o fantástico mundo novo. Não sei se você sabe, mas, por exemplo, a Fiat abriu uma concessionária na Avenida Pacaembu, aqui em São Paulo, que não tem carro. Preciso falar mais alguma coisa? Cara, isso. Quem não acordou agora, se não acordar agora, vai dormir eternamente, entendeu? Exatamente. É a hora de separar quem vê o copo meio cheio e quem vê o copo meio vazio, né? Verdade. Tem uma outra pergunta aqui, a Joyce também fez a pergunta pelo LinkedIn durante a semana. Nos momentos atuais, sabemos que a tecnologia e gestão à distância serão um desafio muito grande para nós. Como conciliar gestão e as percepções dos profissionais à distância? Eu acho que o que ela quer dizer com isso é, por exemplo, como é que você vai estar avaliando, como é que a pessoa vai estar se sentindo avaliada, perspectiva de crescimento, porque ela pode estar trabalhando em casa, mas ela também está esperando que o trabalho dela seja reconhecido, remunerado, bonificado, promovido. Talvez você tenha que mexer nas ferramentas que fazem essas medições, essas métricas, mas
Home office não é, eu coloquei uma pessoa, ela trabalha em home office e jamais em tempo algum na vida eu vou vê-la. Não existe isso, não é assim. Você vai se encontrar com a pessoa, você vai poder dar o feedback, nas empresas que têm um processo de feedback estruturado como a Ecar tem, você vai fazer isso, não vai fazer online, marca na empresa ou marca num lugar confortável, num almoço ou num café, onde você consiga dar o feedback, conversar sobre o plano de desenvolvimento individual dessa pessoa. Eu acho que, na verdade, as pessoas vão ter que trabalhar mais. As pessoas vão ter que querer estarem mais dispostas e disponíveis para as pessoas, entendeu? Porque e vão ganhar tempo também para elas pessoalmente. E outra coisa, o home office não quer dizer que a pessoa vai trabalhar 30 dias em home office, não é isso. Exatamente. Ela vai trabalhar alguns dias em home office, mas ela vai ter que ir na empresa, ela vai participar de reuniões, ela vai ter que visitar clientes, o pessoal da área comercial vai ter almoço, jantar, café, treinamentos, exato. Só muda o lugar. É isso, né? O pessoal parece que o mundo mudou, mas não é. Só mudou o lugar. Né? As coisas continuam acontecendo iguais. Ou melhores, aí. Na verdade, acho que melhores. Tem uma outra pergunta aqui. Quais as perspectivas acerca do retorno gradativo? Parece que eu não sei, acho que o Witzel ainda não anunciou, mas o Dória já anunciou aqui em São Paulo a flexibilização a partir do dia 11 de maio e como manter uma receita recorrente. E como manter uma receita recorrente. Então vamos lá, quais as perspectivas acerca do retorno gradativo e como manter uma receita recorrente? Foi a pergunta do Marcelo. Tá, se eu estiver falando do Grupo ECAR, bom, o retorno, como eu disse, a gente vai seguir todas as orientações dos órgãos estaduais, de quem legisla, né? De quem fala aquilo que tem que ser feito, e a ECAR ela é uma cumpridora de leis, então a gente vai seguir exatamente à risca tudo aquilo que tem que ser feito e talvez até mais, se a gente puder, e entender que é necessário para a proteção das nossas pessoas, mantendo o isolamento, né, social. As pessoas não precisa estar todo mundo, a gente já entendeu que dá para ficar em home office, então por mais que ele libere, não faz sentido falar assim, pessoal, liberou dia 11, dia 12 já sabe, né, todo mundo lá. Não, mas você sabe que vai ter empresa que vai cobrar isso do funcionário, né, dia 12 tem que estar todo mundo lá. É uma pena, né, fazer o quê? Pena que eles não estão ouvindo a nossa live aqui. Não precisa ser assim. A gente consegue atingir os resultados através das pessoas e pode acreditar, cara. Quanto mais flexível, pelo menos pela minha experiência, a gente com as pessoas, a gente consegue tirar o melhor das pessoas. Eu não sei, a Juliana, né, nossa professora lá do MBA, eu vi que ela está aí na live, e ela não sei se vai lembrar, mas no primeiro dia de aula que ela foi a nossa primeira professora no MBA, em 2018, né, quando a gente começou essa jornada, e eu falava que a gente ainda não sabe lidar com a tecnologia. A gente acaba ficando escravo dela. Então, se a gente tem hoje tecnologia que permite que as pessoas possam trabalhar de forma remota, possam trabalhar de forma independente, as relações de trabalho vão ter que mudar. Por que não, né? Por que não? Eu já citei isso algumas vezes, eu entrei em contato até com o autor desse livro, que é o Andrew Barnes, que é o 4Days Week. Ele na empresa dele, lá na Nova Zelândia, ele implantou a semana de 4 dias, e aumentou a produtividade em 20%. Calma, Dalpo. Né? A gente precisa evoluir em outras coisas ainda. Exato. Mas tem que, o cenário diferente, é o contexto. Sim. Mas a questão é que você pode trabalhar a tecnologia para alcançar objetivos, para quebrar paradigmas, como você mesmo falou. Sim, né? Isso foi um caso que deu certo tentar, lá. Pelo menos, né? Exatamente. Exato. Foi o que ele fez. Ele fez uma tentativa e, no caso dele, deu certo. Tanto que ele lançou um livro, e o livro dele está cotado na Forbes, na lista dos 20 livros que CEOs devem ler em 2020. Né? Eu não li ainda, preciso ler. Então, e é interessante, ele fez uma experiência.
Quando ele conta no livro, inclusive, que quando ele falou isso para a diretora de RH dele, ele estava voando para Londres, chegou em Londres, ele ligou para ela e falou o que ele queria fazer. A primeira coisa que ela disse para ele foi assim, isso não vai dar certo. É o normal, que todo mundo fala, mas tem que ter alguém para ter esse paradigma. E nisso é o que eu acredito. Se a pessoa vai conseguir fazer, assim, os resultados trabalhando um dia por semana, ou 2, ou 3, ou 4, como fala o livro, ou 5 que normalmente a gente trabalha, eu não sei, mas você precisa se permitir fazer as coisas diferentes. Então, isso eu acho que é mais uma questão de drive mesmo das pessoas, né? Nós, na Icaro, nós alimentamos isso, né? A gente costuma dizer que a Icaro é um grande laboratório. Então, para você ter ideia, assim, lá as pessoas, a gente tem uma pesquisa de clima, mas quem propõe as ações de melhoria das coisas na empresa são os funcionários. Eles se juntam em comitês, propõem as melhorias que são debatidas junto com a diretoria e são implantadas. Então, assim, né, cara, eu costumo dizer que assim, tudo pode. Por que não tentar, né? É o tal do por que não. Vamos tentar. O máximo pode dar certo ou pode não dar certo. Se não der certo, a gente vai ver o porquê não deu certo e tentar de uma outra maneira. E se deu certo... Esse caso específico, ele criou um comprometimento com a equipe, porque é bem isso. Isso vamos dizer, é um bônus, né, que ele deu para os funcionários. Mas ele pode ser retirado a qualquer momento. Né? Mas tem uma outra pergunta aqui do Maurício Fernandes. Empresas que dão mais poder e autonomia aos seus trabalhadores são as que estão melhor posicionadas para competir a longo prazo. Quais as ações de empowerment que a ECAR pratica? Concordo, Maurício, né? Concordo com ele. Olha, eu não sei se a gente faz isso meio que instintivamente. A gente promove com que as pessoas elas sejam protagonistas, independente do nível, independente do cargo. A gente vem trabalhando muito aquela questão, me fugiu a palavra agora, não vou lembrar, mas é alguma coisa que foi criado o pessoal de TI criou, que são os squads. As squads. Isso, as squads. Então, isso eu conheci no ano passado e a gente trouxe e começou a implantar aos poucos na ECAR. A ideia do squad, né, de que as pessoas, elas são donas daquilo que elas estão fazendo e que se elas precisam atingir algum objetivo, então, tá bom, o que você está fazendo? Eu preciso falar com o Francisco, que é o CEO. Então, você vai lá e fala com ele. Se você precisa dele, você precisa falar com ele, vai atrás dele. Eu preciso falar com um estagiário. E o estagiário também precisa... Não tem essa... assim, o que eu preciso fazer para conseguir entregar aquilo que vai ser o melhor para todo mundo? Então, eu acho que a ação que a gente faz na ECAR é essa liberdade, das pessoas poderem fazer, de todas as ideias serem admitidas e de todas as pessoas serem ouvidas, né? Então essa é a principal ação, é essa liberdade que a gente dá para o nosso público poder agir. É o que a gente promove, é o que a gente gosta, é o que a gente quer, que as pessoas de fato sejam protagonistas, que elas façam... E aí a gente tem até a questão, aí de novo, voltando para a questão da tecnologia, né? Por exemplo, eu cheguei ao Andrew Barnes porque saiu uma matéria sobre o que ele estava fazendo eu vi na internet e eu entrei em contato com ele pelo LinkedIn e ele me respondeu. Eu estou buscando um artigo de uma revista, né, de um autor chamado Scott Perry, que é o cara lá que criou o chá, né? Conhecimento, habilidades e atitude, e que saiu numa revista e eu fui correndo, cara, cheguei até a revista onde tinha sido publicado esse artigo original, a revista de 96. Eu entrei no site da revista, não tem mais eles não dentro dos arquivos deles, eles não têm esse exemplar digital. Eu peguei o nome das pessoas pelo site da revista, entrei em contato com uma das diretoras pelo LinkedIn e me respondeu de volta, olha, procura em tal lugar, Então, assim, as ferramentas estão aí, a gente precisa também saber usar as ferramentas de tecnologia para aumentar as nossas competências de liderança, né? E ter coragem, na verdade, de tomar a frente das coisas. Eu costumo dizer que
a solução de um problema, ou seja o que for, está à distância normalmente de uma pergunta, de você dar um passo, que essa, é o que você falou, é mais um passo, sair da inércia, né? E você conseguir seguir em frente. E as pessoas, elas ficam muito preocupadas com o que o outro vai pensar, ou, pelo contrário, também entram naquela acreditar que as coisas são óbvias. Ah, mas eu não vou falar isso para aquela pessoa porque aquilo é óbvio para ela. Isso é uma cilada, entendeu? É uma cilada enorme. Exatamente. Às vezes o que é óbvio pra gente não é óbvio e pro aquela outro. pessoa que você acha que é óbvio, na verdade, ela está esperando, ela está suplicando para que alguém venha falar com ela, porque ela está precisando daquele complemento que vai fazer uma coisa genial ser construída a 2, a 3, a 4, entendeu? E que pode mudar. Aí, baseado nisso aí, vem até uma pergunta da Mari. Mari Chadi, nossa querida amiga também. Como fazer com o fator humano e funcionários com ansiedade e outras crises nesse momento? Que é isso que você está falando, de estar perto também, né? De incentivar, de motivar. E precisa criar um ambiente de confiança, né? Porque você só vai conseguir diagnosticar e perceber isso num parceiro de trabalho se você tiver construído essa ponte, né? E se você percebe isso, você precisa ajudar, você precisa perguntar como é que você pode ser útil, o que você pode fazer para ajudar essa pessoa de fato, seja de que maneira for, entendeu? Estar presente. Estar presente. Vocês lá na ECAR estão fazendo também, além das reuniões de trabalho, vocês estão fazendo algum evento social para diminuir essa questão aí da ansiedade, dessa pressão do enclausuramento aí, tipo um happy hour virtual? Não, ainda não, mas na verdade essa semana o pessoal do grupo de trabalho lá de pessoas estava falando sobre isso, de criar, eu até anotei aqui, eu estava até lendo, de criar uma sala, eles estavam querendo fazer uma sala virtual, é como se fosse uma sala de descompressão mesmo, então é uma sala, a gente tem lá a ferramenta do Google, e essa sala ficaria aberta full time, então você entra, sai, então você está lá dentro, eu entro, Dalmi, aí como é que você está? Ah, deu uma paradinha aqui agora, como se fosse mesmo aquela paradinha que você dá para tomar um café. Então, isso é uma coisa de fácil implantação, a gente falou sobre isso, acho que foi ontem ou anteontem, eles já estão fazendo isso, e falaram também de fazer, na verdade, um game, fazer alguma coisa com jogos. Hoje a gente tem condição de jogar alguns jogos com várias pessoas ao mesmo tempo, né? Fazer um torneio, seja de baralho, de dama, alguma coisa nesse sentido, stop, aquela brincadeira tal. Então, também foi falado sobre isso. A gente estava a questão da gamificação, né? Que está muito em voga hoje em dia, né? A questão você pode criar jogos, e inclusive tem algumas empresas aí que são especializadas aí na criação de jogos específicos para a realidade, né, da empresa, né? Sim, a gente acaba se falando muito diariamente, na verdade, tá? Então, a gente se comunica muito, todo mundo se comunica bastante, né, cara? Então, mas tem essas ações que estão no roadmap aí para serem feitas. Mas assim, hoje a interação virtual, vocês estão fazendo aí algum happy hour, alguma coisa com hoje não. O pessoal? Ainda não? Não, o que a gente vem fazendo é um bate-papo semanal, onde a gente coloca o grupo inteiro, eu falo, eu conto o que está acontecendo, deixo eles a par das coisas estratégicas, e tudo realmente cara, é 100% transparente em todos os sentidos, e aí depois disso a gente acaba, as pessoas falam o que quiserem, trocam ideia, trazem tem alguma dúvida, ou compartilham alguma coisa que acham interessante compartilhar. A gente criou um grupo no WhatsApp também, onde está o grupo inteiro, e lá, sim, durante o dia, muitas pessoas postam muitas coisas, notícias, informações, às vezes até umas piadinhas e tal, normal, para dar aquela descontraída, é o que a gente vem fazendo. O Ricardo aí está falando que a ECAR sempre à frente. O Ricardo está falando aqui, a ECAR sempre à frente no mercado. Valeu, eu quero mandar um abraço também aí para o Marcelo Rezende, que eu vi que entrou, o Rogério lá de Curitiba, para todo mundo que entrou aí. Então, quem ainda não foi apresentado, esse meu grande amigo Francisco Carvalho, CEO do Grupo ECAR, uma empresa jovem e extremamente de vanguarda, né? Principalmente aí na questão de gestão de pessoas. A gente procura. E, gente, quem quiser pode mandar perguntas aí, tá? Pode digitar
se vocês quiserem tirar dúvidas sobre alguma coisa. Aí o Aloísio entrou agora também, um abraço, Aloísio. Bom, Francisco, então vamos pensar agora no pós-crise. Vocês estão pensando já em alguma coisa, já tem alguma estratégia definida para quando retomar a vida normal? Eu não sei se a gente é otimista por natureza só, mas não é só isso, não. Como eu te falei, nas verticais que a gente trabalha, nossos serviços que a gente presta, eles são necessários, então eles não têm afetado muito os nossos negócios. As pessoas precisam das soluções que a gente oferta. E ao contrário, a gente acredita pelo menos eu acredito, e é o que eu venho propagando, que assim como a Ecar, todas as empresas elas têm metas e resultados a serem entregues, e elas não esperavam pelo Covid, né, pelo que está acontecendo. Eu acredito que nós e as empresas elas vão ter que fazer os resultados delas de um ano em 6 meses. Então, a minha confiança é de que as pessoas e as empresas elas vão sair disso acelerando, entendeu? Algumas um pouco menos, outras mais, mas todo mundo vai ter que fazer o que tem que ser feito. Eu não acredito. Mas aí cai naquela questão que você falou lá do início, né? Das pessoas que estão demitindo agora. Então, assim, elas vão tentar acelerar, mas não vão ter motor, né? Elas não vão. Elas vão derrapar um pouquinho, vão perder um pouco mais de tempo. Por isso, aí são em vários níveis, né? São muitos nichos, muitos negócios diferentes. Mas na prestação de serviço, eu acredito que não, que a gente vai continuar no mesmo nível de desenvolvimento que a gente vinha tendo. Tem algum planejamento para o pós-crise, para receber o pessoal de volta no escritório, ou vocês ainda não pensaram nisso? Na verdade, bom, a gente já estava fazendo alguma coisa antes de sair, né? Então, de receber o que você disse, na verdade, dos cuidados com as pessoas. Etc. Exato. Tem alguma coisa específica, algum evento específico para receber? A ideia é um pouco mais do mesmo, mas é seguir o que as empresas estão fazendo. A gente já estava fazendo a questão do controle antes mesmo do dia 18 lá do mês passado, a gente já estava tentando, as pessoas que tinham algum problema crônico ou que moravam com idosos, etc., ir para casa. Então, essas pessoas talvez elas se perpetuem por mais tempo afastadas, né, em casa. Toda aquela questão da higiene, né, de lavar as mãos, de álcool em gel. O que a gente não estava fazendo antes era a questão do uso da máscara, então acho que isso é muito importante. O distanciamento também, mesmo dentro do escritório, hoje a gente já faz isso. Eventualmente alguém tem que ir, ou um ou dois acabam tendo necessidade de ir para o escritório, então a gente orienta que a pessoa faça higiene, use o álcool em gel, use máscara, não sente próximo de um colega, né, sente o mais afastado possível. A gente tem espaço na Ecar e agora mais ainda. Então, esses cuidados eu acho que talvez medir a temperatura das pessoas seja uma coisa que faça sentido, a gente ter lá como fazer diariamente, daquelas pessoas que estarão ali trabalhando. Mas eu acredito que a ideia é que a gente consiga fazer a volta bem morosamente, e talvez até depois daquilo que o próprio governo está colocando como um momento de retorno, entendeu? Então... E puxando aí também um pouco a brasa para a minha sardinha, né? Eu acredito que vai ser um momento propício também para você investir no treinamento das pessoas, né? Eu ia falar disso para você. Eu estava falando com o RH essa semana, porque, assim, como eu te disse, a gente não vai deixar de cumprir nenhuma das nossas agendas daquilo que estava planejado. E, obviamente, que uma empresa que é drivada para desenvolvimento de pessoas, a gente tinha vários projetos de treinamento, desenvolvimento de líderes, lideranças, e assim, por conta disso tudo, alguns treinamentos eram presenciais, então talvez eles não aconteçam em virtude de tudo que está acontecendo, e a gente vai ter que migrar para o online, né? Então, treinamentos EAD, palestras EAD, mas treinamentos de acompanhamento EAD também, então, usando as ferramentas tecnológicas para que a gente consiga, sim, levar o conhecimento e o material que os nossos líderes precisam para se desenvolver e que a gente consiga continuar o desenvolvimento das pessoas e do negócio. Beleza, a gente já está quase encerrando, então vamos para a última pergunta aqui do Maurício Fernandes. A comunicação interna é algo prioritário que deve merecer principalmente por parte da cúpula da empresa grande atenção. Como é feita essa comunicação na Ecar?
Ele quer saber um pouco mais sobre o endomarketing da empresa. Bom, a gente tem, nosso RH, nosso marketing, eles fazem todo esse trabalho de endomarketing normal, trivial, vamos dizer assim, mas nesse momento específico da Covid, desde o início, eu pessoalmente, toda semana, eu tenho feito uma reunião com todo o grupo, com todas as pessoas do Grupo ECAR, e essa comunicação ela tem sido o mais claro possível, porque ela vem direto de mim, da fonte, então toda a informação, como eu disse, nós somos uma empresa onde os nossos números são abertos, os nossos colaboradores têm acesso a todos os nossos números, faturamento, despesas, isso é colocado inclusive na nossa intranet, todo mundo consegue acompanhar em tempo real o que a gente está recebendo, o que a gente está gastando, como é que estão os nossos resultados em relação às nossas metas, né, de faturamento. Então, não podia ser diferente, né? Se a gente tem tudo transparente, eu acho que eu, como hoje, no papel de CEO da companhia, eu tenho que estar ali para falar o que tem que falar, que é a verdade sempre, e ouvir e responder qualquer que seja a dúvida, qualquer que seja a aflição, qualquer que seja o drama de qualquer pessoa. Eu estou ali para isso, esse é o meu papel. Eu acho que talvez esse seja o melhor endomarketing nesse momento. Não, comunicação é fundamental, e você ser transparente não tem... eu acho que eu vejo que é uma obrigação, né, da cúpula da empresa. Agora a gente está chegando no final aqui, Fran. Bom, vou deixar para você fazer suas considerações finais aí, se despedir. A gente tem mais 5 minutos aí antes de encerrar. Tá, eu queria agradecer. Na verdade, eu queria dizer que eu não mandei abraço para quase ninguém, porque ou eu foco em falar, eu não consigo fazer... É difícil. Eu fico vendo as letrinhas subindo, eu vi que tem um monte de gente que eu conheço, então eu queria agradecer as pessoas que entraram, que ouviram a gente falar. Eu espero que de alguma maneira eu tenha contribuído com as pessoas. Eu estou à disposição. Meu nome é Francisco Carvalho. O meu e-mail é francisco@grupoecar.com.br. Se alguém quiser falar comigo, é só entrar em contato com a ECAR. O que eu puder ajudar, independente dessa live, de repente ouvindo, ou dando uma sugestão, ou usando o nosso networking, né? A gente tem muito conhecimento, conhece muita gente, às vezes a gente pode ajudar de maneiras que a gente nem imagina. Queria agradecer muito você por me... Você me conhece, sabe que eu não sou um cara... Eu não gosto muito de holofote, né? Eu não tô na minha posição mais confortável, tá? Eu não gosto de me expor muito, mas estou feliz. Mais uma aqui. Quebra de paradigma, Com né? certeza, exatamente. Mas estou aqui para isso. Fico muito feliz de você ter me convidado e de eu ter aceitado, né? Espero que a gente possa fazer isso outras vezes. E desejar sucesso para você também, Dalma. Que você está nessa caminhada já há algum tempo. Te dar parabéns pelo seu esforço, pela sua competência em focar naquilo que você acredita e está se desenvolvendo e trazendo aí soluções que são muito importantes para nós, para as empresas, para os empresários e para as pessoas, que são as questões de treinamento, as questões de treinamento de pessoas, de liderança. A gente precisa realmente investir muito nos nossos líderes. A gente ainda tem muito chefe querendo ser líder, então a gente precisa ajudar essa galera a ter ferramentas, né, para poder virar líder. É isso aí. Então, eu agradeço a você aí, Francisco, pela tua disponibilidade. Te dou os parabéns pela Obrigado. Quebra de mais um paradigma aí, né? Hoje, estando nos holofotes. Bom, pessoal, se vocês quiserem saber alguma coisa a mais sobre o Francisco, ele já deixou aí os contatos. Quem quiser o e-book que eu escrevi agora especificamente para esse momento de crise, né, para a liderança no momento de crise. Inclusive. O Francisco já foi um dos primeiros aí a receber. Basta entrar no site da Lidere com D, www.liderecomd.com.br. Clica lá em material gratuito, e-book, e é só botar o e-mail que a gente manda para vocês. Tá? E, gente, o recado final: invistam no treinamento de suas equipes, invistam no seu treinamento, não espere também que só a empresa te dê capacitação. Vai atrás, faça cursos, participe de conversas,
O LinkedIn está aí também, é uma fonte riquíssima de grupos de discussão, de pessoas que têm conteúdo interessante. Semana que vem eu vou estar batendo papo também aqui com mais um convidado e sempre falando nessa questão de liderança, focando em como o desenvolvimento de líderes pode se tornar uma vantagem competitiva para a empresa. E, obviamente, com esse material humano, uma vantagem competitiva sustentável, né? Que é o melhor que a empresa pode ter num cenário de vantagem, é exatamente você ter uma vantagem sustentável. Então, invista no treinamento, invista na liderança. É isso aí. Eu queria, para terminar, prometo que vai acabar, né? Senão daqui a pouco o negócio cai. Vai acabar. Investimento em pessoas, em conhecimento, não é despesa, é investimento. É investimento, isso aí. E outra coisa que eu queria dizer, assim, a gente precisa de mais líderes. Nós temos poucos líderes. As pessoas precisam querer fortemente. Eu encorajo as pessoas a quererem ser líderes. Sejam líderes. Inspirem pessoas. Os líderes eles podem transformar, a gente pode impactar a vida de muita gente positivamente. Então, assim, sejam líderes, sejam protagonistas. Por isso que eu criei a Lidere com D. Francisco, um abraço. Muito obrigado aí. Um abraço para todos. Até logo. Um abraço para todos aí. Muito obrigado por estarem com a gente. Um abraço. Tchau.